Então, pessoal, chegamos aqui na nossa última videoaula sobre os assuntos, né? Ainda vamos gravar algumas videoaulas prática, né? Criação de diagramas, criação de banco de dados, executar consultas, né? Mostrar algumas ferramentas de utilização para vocês, né? Mas nós chegamos aqui à quarta aula, né? Que fala sobre introdução ao SQL, né? Então a gente vai falar um pouco sobre a linguagem SQL, vai mostrar como é que ela funciona, como é que ela é distribuída, como é a sintaxe, né? Então eu acho que a parte mais interessante, né? Porque a gente vai botar a mão na massa, vamos praticar. E uma coisa que eu digo para vocês, quem sabe SQL já sai vários passos à frente, né? Quem sabe mexer com SQL sabe vários passos à frente, porque quem quer mexer com banco de dados, com desenvolvimento de sistemas, tem que ter uma noção de SQL. Não vai ser um especialista, mas o cara tem que saber, né? Então, uma dica que eu dou para vocês, certo? Então, vamos lá conversar. Eu sou o professor Wesley, nós estamos aqui na disciplina de introdução ao SQL, né? A linguagem SQL, Structured Query Language, né? E vamos tirar o melhor disso aqui. Vamos lá. Aqui como eu já falei, a gente pode dizer que é o ápice da disciplina, né? No meu ponto de vista, falando como eu falei bem sinceramente, quem sabe o SQL sai na frente de todo mundo, porque o SQL é 80% do conhecimento de banco de dados, né? Depois que você modelou bem seu banco, depois que você criou o seu banco, depois que você documentou o seu banco, você vai ter que movimentar esse banco, você vai ter que manter esse banco, manipular esse banco. E como é que você faz isso? Com SQL. Pode ser com Oracle, pode ser com MySQL, pode ser com Postgre, com SQL Server, com MariaDB. Tudo você vai precisar do SQL para você manipular esses dados. Nem que você não esteja no SGBD. Se você estiver utilizando um sistema, você vai precisar saber. Se você estiver precisando fazer uma consulta, qualquer você vai precisar saber, né? Então a parte dessa disciplina que você vai ter que fixar bem, porque vai servir para toda a sua vida. E por que isso? Porque segundo esse gráfico, um gráfico que eu fiz uma pesquisa anterior, 65% dos bancos de dados hoje são relacionais, né? São relacionais. E para trabalhar com esses bancos de dados relacionais, você tem que usar o SQL de alguma forma, né? E o que é o SQL? O SQL é uma linguagem de programação estruturada, né? Cuja sigla SQL é Structured Query Language, né? Uma linguagem de consultas estruturada, né? É a linguagem padrão usada em todos os bancos de dados relacionais, né? Ela permite criar, permite modificar, permite consultar e controlar dados de forma eficiente e estruturada, né? Ela é robusta, ela é poderosa, né? Quem quer manipular banco de dados tem que saber usar o SQL. Mesmo que você vá usar em uma linguagem de programação, você vai utilizar num app de celular, no mobile, você tem que saber o SQL, né? Porque os bancos só entendem o SQL, né? Eles não entendem outra coisa que não seja SQL. Então a importância do SQL ela é gigantesca, visto que, como eu falei, de 1970 para cá a maioria dos bancos de dados usa o SQL, né? 65% de 1970 para cá. Hoje estamos em 65%, porque já está bem difundido aí na web, né? Mas os bancos de dados que eu já falei aqui nessas aulas, eles evoluíram, os bancos de dados relacionais evoluíram também. Hoje você consegue utilizar
até inteligência artificial, né, dentro dos seus bancos de dados. Eu vou tentar mostrar para vocês isso aí, porque é de suma importância você entender esses conceitos. Então, como a gente já falou, é uma linguagem de programação, como outra qualquer. Ela só não é orientada a objeto, ela é uma linguagem estruturada. Ela permite você criar, modificar, consultar, controlar os dados de forma eficiente. Ela foi criada em 1970, né, por Donald Chamberlain e Raymond B. Boyce na IBM, né? Desde então ela evoluiu para se tornar a linguagem padrão para todos os bancos de dados relacionais, né? Então, falou em banco de dados relacional, falou em SQL. Para simplificar, a SQL ela foi estruturada em algumas subdivisões, né? Então é comum, quando se fala em SQL, você vai ver a divisão do SQL em algumas, a gente chama de subdivisões da linguagem, né? Então, do SQL eu tenho comandos, a gente vai agora se familiarizar com essa nomenclatura, né? Comandos, né? Cláusulas, instruções SQL, você vai ouvir muito falar nisso, né? E como a gente pode ver aqui nessa figura, eu tenho essas subdivisões, né? DQL, que é... Isso aqui são todas siglas em inglês, certo, pessoal? Então, o DQL vai ser a linguagem de consulta, domínio de linguagem de consulta, né? Data Query Language, linguagem de consulta de dados. Eu tenho o DDL, né? O DDL é Data Definition Language, né? Linguagem de definição de dados. Cada nomenclatura vai especificar bem o que é que aquele conjunto de comandos faz, né? Eu tenho o DML, que é o Data Manipulation Language, né? Que são os comandos que alteram informações nas tabelas, seja para inserir, excluir, né? Ou alterar dados. Eu tenho também o DCL, que é o Data Control Language, que é o grupo responsável pelas permissões. Isso aqui já é um pouco mais aprofundado, essa parte do DCL e do DTL, né? Data Query Language e Data Control Language, só para quem vai ser analista de banco de dados, vai ter que entender esses comandos. A gente vai falar aqui para vocês a título de curiosidade, certo? Então, começando com a mais comum, que são as linguagens de consulta, né? O Data Query Language é a instrução mais famosa dentro dessa Data Query Language, é a instrução SELECT, né? O SELECT ele é usado para consultar dados em tabelas ou visões dentro dos bancos de dados, né? Professor, só tem essa aí, é a que se usa mais, né? É a SELECT. No Data DML, né? Data Manipulation Language, a gente tem as cláusulas insert, into, né? Que é para inserir novos dados em tabelas. Temos a cláusula update, que é usada para atualizar dados existentes na tabela. Nós temos a cláusula, instrução ou comando. Vocês vão sempre ouvir. Eu vou falar assim porque eu já estou muito acostumado, né? Comando, instrução, cláusula, certo? É a nomenclatura que a gente usa dentro do SQL. Então, delete from, ele vai usado para excluir dados de tabelas, certo? Eu tenho também os comandos DDL, né, que Data Definition Language, que são para definição de dados, criação de dados. Então, para criar uma tabela, você usa o Create Table. Para alterar a tabela, você cria o Alter Table. Alterar como, professor? Alterar o nome de uma coluna, de um campo, né, de um atributo, né? O Drop Table, ele exclui, ele apaga uma tabela completamente. Então, os comandos DDL servem para definir e para excluir esses dados. E aí eu tenho os comandos que são usados mais para quem é analista de banco de dados, né, que vai trabalhar direto com banco de dados. E são os comandos do Data Control Language, que são grant é que concede permissão. Eu quero conceder uma permissão, eu dou um grant, aquela permissão para aquele usuário. Aí ele vai ter permissões. Revoke, né? Revoke ele vai revogar as permissões. E o DEN vai
negar as permissões. Então, o grant é usado para dar permissão, o revoke é para tirar e o den é para proibir. Os comandos do Data Transaction Language são usados para fazer o controle de concorrência. O que é o controle de concorrência? Lá atrás a gente já falou em algum momento que às vezes 2 usuários precisam acessar o mesmo dado ao mesmo momento, né? Então, para evitar que um dado vá errado ou que não tenha integridade nesse dado, eu uso esses comandos, né? Begin transaction, end transaction, né? O commit, que é para confirmar a realização da base de dados. Quando você dá um commit, aí você já confirma aqueles dados. O rollback é para retornar um comando. Sei lá, você mandou excluir uma tabela e você der um rollback, ele retorna aquela tabela, certo? Então a gente vai ver isso aqui bem detalhado. Os comandos, só os comandos que a gente vai utilizar, que a gente vai cobrar na disciplina, né? Os outros vai ficar como título de informação, curiosidade, quem quiser fica à vontade, certo? Bom, então a gente vai de um por um, depois a gente vai dar os exemplos, né? Então aqui a gente pode ver os comandos das palavras reservadas da linguagem DQL, né, que é Data Query Language. A gente tem o select, né? O select vamos dizer que é a principal cláusula, o principal comando das palavras reservadas do DQL, porque ele recupera os dados de uma ou mais tabelas, né? Eu tenho algumas cláusulas, alguns comandos que eles são utilizados aqui nas consultas no DQL, mas eles podem ser usados também em qualquer uma dessas outras, né, dos outros comandos, certo? Vou mostrar isso aqui para vocês mais na frente. Então, só para a gente saber para que é que usa. Então, eu tenho o select, recupera os dados. O from, ele especifica a tabela ou tabelas de onde esses dados vão ser recuperados, né? O query filtra os dados, dá aquela condiçãozinha que a gente viu lá atrás, lá na álgebra relacional. Aquela condiçãozinha lá é o query, né? Aquele sigma é a seleção e o igual é esse query aqui. Por exemplo, a gente viu lá as peças da cor vermelha. A gente tinha que fazer o select, peças, o query, né? Quando cor foi igual a vermelho, certo? Order by, ele ordena os dados para os dados recuperados, né, selecionados aqui, por uma ou mais colunas. Quer dizer, eu vou ordenar em ordem crescente, decrescente, né? E a gente usa o order by. O group by, ele serve para agrupar, né? Agrupar algumas colunas quando a gente necessita. Por exemplo, eu quero saber qual foram os clientes que venderam mais durante um período. Aí eu vou usar o código do cliente, vou usar o group by agrupado por cliente. Quero saber a venda por cliente. Então eu uso o group by para isso. O having, ele vai filtrar o grupo de linha baseado nesse agrupamento. Então, toda vez que eu tiver um having, eu tenho que ter um group by, certo? Ainda bem mais fazer entender. Quando eu tenho um having numa consulta SQL, com certeza eu tenho um group by. Isso só vai funcionar em conjunto, certo? Então as palavras reservadas do DQL são essas aí, sendo que o select é para consulta e os demais podem ser usados em qualquer uma dessas outras partes da linguagem SQL. Vamos aqui para as palavras reservadas DML, né? Do Data Managing Language. Eu tenho o insert, como eu já falei, para inserir novos dados na tabela. Eu tenho o update, que atualiza os dados na tabela existente, né? Atualiza os dados de uma tabela existente. Delete, ele exclui os dados de uma tabela, um dado, 2 dados, todos os dados, né? O call, ele executa um procedimento procedimento armazenado, que é quando você vai usar função, né? As funções com SQL também, do jeito que isso é a linguagem de programação, que tem função aqui também tem. Tem outra palavra reservada que é o explain plain, exibe o plano de execução de uma consulta.
Quando você executa esse comando lá no gerenciador de banco de dados, ele vai mostrar o plano de execução, como é que aquela consulta vai ser feita. Tem um outro aqui, o lock table, que bloqueia uma tabela para evitar o acesso concorrente, né? Quando você quer fazer uma consulta, está no banco de dados, no sistema de gerenciador de banco de dados, e vai fazer uma consulta. Ninguém acessa aquela tabela naquele momento. Você dá um lock table. São coisas muito mais específicas já, mas eu estou mostrando aqui porque em algum momento vocês podem se deparar com elas para vocês saberem, certo? Vamos lá para o Data Define Language, né? Create, eu posso criar novos objetos, não só tabela, eu posso criar banco de dados, eu posso criar tabelas, eu posso criar índice, eu posso criar o que a gente chama de views, né? Visões. O alter é a mesma forma, eu posso alterar um banco de dados, alterar uma tabela, alterar o drop, a mesma coisa. Drop table, drop um índice, drop uma view, né? Truncate, o que é que eu faço o truncate? Ele exclui todos os dados de uma tabela, mas mantém a estrutura da tabela. Quer dizer, se eu der um drop table, ele apaga a tabela e apaga a tabela com tudo. E se eu usar o truncate, ele apaga só os dados, mas deixa a estrutura da tabela. Também tem o comment, que adiciona um comentário, né? Geralmente aqui a gente usa 2 tracinhos, depois a gente vai ver isso aí. E o rename, né? Que eu posso renomear objetos do banco de dados. Posso renomear uma tabela, posso renomear uma view, posso renomear uma coluna da tabela, né? E algumas palavras reservadas do DCL, Data Control Language, né? Que a gente já viu aqui, o Grant concede privilégios, o Revoke, que ele vai remover os privilégios que já tinham sido concedidos, e o Deny vai negar, né? O Deny nega, eu quero negar o acesso para aquela pessoa, Deny o acesso para aquela pessoa, ela não vai ter acesso ao banco de maneira nenhuma, ok? Palavras reservadas do Data Transaction Language, né? Como eu falei lá, o commit, ele vai commitar, isso aqui é um termo que se usa muito no banco de dados, commitar, né? Salvar as operações, salvar aquilo realmente no HD lá do servidor, quando você dá um commit. O rollback, ele desfaz alguma coisa, você começou a fazer uma transação, não deu certo, você dá o rollback e ele volta. Save point, ele cria um ponto de salvamento dentro de uma transação. Então, eu estou criando lá minha transaction, já bonitinho, eu uso um save point. Naquele momento, eu quero que salve até ali, né? Volto a dizer, isso aqui é muito específico, né? De quem vai trabalhar direto, mas eu estou mostrando para vocês que vocês podem se deparar em algum momento. Set transaction define as características de uma transação. Beleza. Então, aí foram as palavras reservadas, mas separadas pela utilização em cada grupo de comandos SQL. E aqui nós vamos ver as palavras reservadas que a gente usa em todos, né, as comuns. O into, né, o into que a gente já tinha falado, quando você dá um insert into, né, ele vai, isso aqui é obrigatório você usar junto com o insert, né. Às vezes tem alguns bancos de dados que não exigem, né, tem outros que exigem, mas geralmente exigem. Então, ele vai especificar onde serão inseridos aqueles dados, né. O set é utilizado junto com o update, né? A gente vai ver isso aqui também mais na frente. O as é para você criar um alias, né? Você vai para simplificar a consulta, você vai dar um nomezinho. Um alias é um nome que você dá a uma tabela, a uma relação, para ser mais simples. A gente vai ver isso aqui também na prática, né? Eu tenho o on, que é usado junto com o join, né? Que é o join, aquela junção que a gente viu lá atrás. A gente se usa muito join, porque o join é um tipo de junção que ela é mais rápida para o banco de dados. A gente usa muito join, né? A gente vai ver também. O between é utilizado quando você vai fazer uma consulta, né? Lá atrás a gente viu aqueles valores entre 30 e 50, a gente podia utilizar aqui o between. O between ele pega entre um valor e outro. Pode ser entre números, entre datas e por aí vai. O like é usado para comparar strings, né? A gente vai ver isso aqui. O like ele é utilizado para comparar strings. O exists é usado para verificar uma subconsulta, se ela retornar alguma linha. A gente vai ver isso aqui. O exist, quando você dá ele, você geralmente usa uma subconsulta com ele, né?
Ele tem um is, que é usado para comparar valores com null, né? Por exemplo, se eu quero testar se um valor é nulo, eu coloco o código is null. Aí ele vai testar, né? Utilizando o is. O null, como eu já falei antes, é o valor nulo para você testar, né? O ponteiro nulo. Distinct é usado junto com select para evitar a repetição de registros, né? O union, né? O union é a união mesmo, né? Usado para combinar o resultado de duas ou mais consultas select. E o array, que é usado em várias instruções para filtrar os dados com base em uma condição. Então, esses comandos, essas instruções, essas cláusulas são utilizadas em comum entre todos os outros comandos, certo? Agora a gente vai ver separado por essa classificação e vai ver alguns exemplos, certo? Vamos lá. Então, ó, a sintaxe dos exemplos com DDL, né? Como é que funciona a sintaxe? Primeiro eu tenho uma cláusula, essa cláusula aqui vai ser o select, né? E aí eu vou selecionar um tipo e vou ter que ter identificador, né? Isso aqui não dá no select, meu pessoal, pô, me perdoe, não, aqui é data define, não é data query. Eu fiz nessa ordem, vocês vão ver que esses slides estão nessa ordem. Primeiro eu crio os dados, depois eu faço a manutenção dos dados, depois eu faço a consulta dos dados. Então primeiro eu fiz o DDL, que é o Data Definite Language. Eu primeiro vou criar meu banco de dados, criar minhas tabelas. Depois eu vou manipular essas tabelas que eu criei, mudar um nome, alterar alguma coisa. Depois eu vou inserir os dados na tabela. Depois eu vou consultar. Eu fiz nessa ordem aqui, certo? Então vamos lá, vamos retomar. Então a sintaxe é a cláusula, o tipo, o identificador. Quem é a cláusula? Pode ser o alter, pode ser o create, pode ser o drop, pode ser o rename, pode ser o truncate, né? O tipo, qual é o tipo de objeto? Se vai ser um database, um table, se vai ser um database, se vai ser uma view, se vai ser uma trigger, né? Depende do objeto. E o identificador vai ser o nome do elemento. Veja só como fica fácil assim, ó. A sintaxe é essa. Primeiro a cláusula, depois o tipo, depois o identificador. Quem é a cláusula? Pode ser o alter, pode ser o create, o drop, o rename. O tipo pode ser um table, pode ser um database. Identificador é o nome do elemento. Então um exemplo aqui, ó. Quero criar o banco de dados biblioteca. Aquele que a gente já viu lá atrás. Então aqui eu faço a cláusula, create, o tipo, database e o identificador, biblioteca. Certo? Então estou dizendo o que? Crie um database chamado biblioteca. Beleza? Bom, já tenho o meu banco de dados criado. O que é que eu preciso criar agora? Eu preciso criar minha tabela. Como é que eu faço? Vou lá na sintaxe. Cláusula, tipo, identificador. Quem é a cláusula? Create. O tipo, table. Identificador, livros. Agora o create, ele tem essa especificidade aqui. Como é que funciona? Eu dou o create, coloco o meu identificador, abro parênteses. Primeiro elemento que você deve colocar por convenção, não é obrigatório. Por convenção. Quem é? É a chave primária. Certo? Isso aqui é uma convenção. Se é convenção, a gente tem que seguir. Certo? Então, vamos lá. Primeiro atributo, o primeiro campo vai ser um identificador. Geralmente a gente coloca esse identificador como ID. ID exatamente de identificador. Facilita muito isso aqui. Por quê? Porque já é um padrão. Todo mundo entende. Tem gente que cria ID, underline, o nome da tabela. ID livro, por exemplo. Porque aí se você criar tudo ID, aí você vai misturar muito lá dentro. Mas para quem já tem muita prática, cria mesmo o ID, porque muitos frameworks, eles já entendem que o nome da tabela é ID e eles já fazem isso aí direto. Vocês vão ver lá na frente, quando estiver desenvolvendo. Então, ó, primeiro eu crio o meu identificador, o nome dele é int, certo?
Depois, o tipo dele é do tipo inteiro. Depois, ele é auto-increment, né? Auto-increment quer dizer, aquilo que já falei lá atrás. À medida que os registros vão sendo inseridos, ele vai acrescentando de 1, né? E ele é primary key. Primary key. Eu estou dizendo aqui, eu estou criando um campo chamado ID do tipo inteiro. Tem essa característica de auto-increment e ele é primary key. Pronto. Vírgula. Aí eu posso colocar meus outros campos. Título, varchar. Professor, só pode usar varchar? Não, vai depender do banco de dados que você estiver criando. Tem banco de dados que é string, tem um banco de dados que é text e por aí vai. Aqui a gente está usando varchar porque é o padrão do MySQL, do PostgreSQL que a gente vai utilizar. Então aí os outros campos, título, varchar, autor, varchar, ISBN, tal, ano de publicação do tipo year. Professor, e tem esse campo aí? Tem, lá dentro do MySQL tem, dentro do PostgreSQL tem, que é mais fácil. Você podia colocar int aqui também de inteiro, beleza? Então tá lá, ó, idioma, varchar, quantidade, int. Pronto, depois que eu coloquei aqui, fechei o parênteses aqui, ó, dou enter, ele pega e cria minha tabela. Imagine que nesse momento agora eu tenho o meu banco de dados criado, banco de dados biblioteca, e tenho minha tabela de livros criada. Beleza. Eita, rapaz, esqueci de colocar um campo chamado disponível, que é o campo do tipo inteiro. E agora? Vou ter que excluir a tabela? Não. Você vai utilizar os mesmos comandos EDL, ó. Cláusula, alter, o tipo table, aqui o identificador. Aí eu quero adicionar uma coluna. Quero adicionar uma coluna chamada disponível. Então vou livros, add column, o nome da coluna e o tipo da coluna. Dou enter, ele vai pegar e vai inserir nessa tabela aqui uma coluna chamada disponível do tipo int. Beleza? Beleza. Rapaz, mas eu coloquei aqui o nome quantidade QTDE páginas do tipo int. E não era QTDE, era só QTD. Como é que eu faço? Vou alterar minha tabela de novo. Vou lá, ó, alter, cláusula, table, tipo, identificador, livros. Aí agora eu vou renomear o nome da coluna, né? Então rename column de QTDE páginas, como tá aqui, ó, QTDE páginas, to QTD páginas. Pronto. Não precisa botar tipo, não precisa botar nada. Quando é para alterar só o nome, você faz isso. Deu enter, pá, beleza. Aí você imagina assim, meu Deus, eu preciso excluir um idioma, não tem nada a ver botar idioma no livro. O que é que eu faço? Cláusula, alter, tipo, table, identificador livros, drop column, ó, drop é excluir a coluna idioma. Ele vai excluir a coluna idiomas. Bom, me zanguei agora, eu quero apagar minha tabela. Drop, cláusula, tipo, table, livros, ele vai excluir a coluna. E se eu fizer drop, database, biblioteca, ele exclui o banco de dados. Beleza? Mas digamos que eu não fiz isso, não apaguei que está lá minha tabela. Eu vou querer fazer algumas operações com ela, né? Usando exatamente os comandos da DML, né? Que Data Managing Language, né? Mesma coisa, cláusula, identificador, complemento, ó, cláusula, insert, update, delete, identificador, nome da tabela, né? E complemento pode variar muito. E eu vou mostrar aqui essas variações. Professor, dá para usar isso aí com banco de dados? Não. Só dá o DML é só para você inserir dados em tabelas. Inserir, alterar, excluir. Como é que funciona? Ó, primeira cláusula, insert into, como eu já falei, ó. Insert into, né? Aqui é a cláusula, o identificador livros. E aí você vai abrir e fechar parênteses e colocar
todos os campos da tabela, certo? Professor, mas está faltando bem o ID. Está faltando o ID. Sabe por que está faltando o ID? Porque a gente não insere o ID. O banco automaticamente insere, que a gente viu lá que a gente colocou ele como auto-incremente, né? Então a gente não precisa inserir valor neles, certo? Então a gente vai inserir do ID para frente, vai colocar do ID para frente. Então tá aí, ó, título, autor, ISBN, edição, editora, publicação, quantidade de páginas, gênero, e aí depois você colocou todos os campos, fecha o parênteses, você coloca values. Os values você vai colocar o valor dos campos que você quer inserir, ó. Respeitando o tipo de cada campo. Se você colocar um campo que seja string num lugar que é o inteiro, ele vai dar um erro de integridade referencial, certo? É a proteção que o sistema de geração de banco de dados tem para a gente não colocar dados que não sejam os dados certos nos lugares certos. Então, para inserir sempre a mesma coisa. Insert into, né? Insert into, o identificador, a tabela, os campos, né? Sem aspas, sem pontos, sem nada, sem acento, sem nada aqui, certo? Values e os valores desses campos, e eles têm que coincidir aqui, ó, cada valor com o seu campo, ó, certo? Se aqui eu tenho 10 campos, eu tenho que ter 10 valores, né? Professor, se eu não quiser colocar nada, eu posso colocar null? Pode colocar null. Se você tiver configurado o seu campo para aceitar null, porque tem como você colocar ele para ele não aceitar null, mas isso aqui é outros detalhes. Mas por enquanto a gente pode colocar aqui sim. Tem outra forma da gente fazer isso aqui, né? Se você, por exemplo, tiver um select, que é a quantidade de campos, e os tipos dos campos forem iguais aos que estão aqui, ó, aos campos dessa tabela, você não precisa colocar os valores. Por exemplo, eu tenho duas tabelas, uma chamada clientes velhos e outra chamada clientes novos, mas tem os mesmos campos. Eu posso colocar, ó, insert into livros, aí, ó, values, aí você dá um select, insert into clientes novos, select asterisco from clientes velhos, né? Dá para você fazer assim também, mas o mais aconselhável, até para você controlar o que você está inserindo e o que é que você está excluindo, é você colocar o comando assim dessa forma: insert into, nome da tabela, os valores, né? Os valores não, os campos, values, abre parênteses, os valores. Deu enter, ele vai inserir. Bom, eu inseri, tá lá, não tem valor de nada, não tem nada, o que é que eu faço? Eu quero zerar a quantidade de todos os livros, ó. Eu quero que todos os livros quantidade zero, zerar o estoque. Como é que eu faço? Uso um update, ó. Update, né? A cláusula, identificador, livros. Aí o set, ó, que a gente falou lá atrás, que é usado junto com o update. O set é para dizer qual campo ou quais campos você quer alterar. Você pode alterar mais de um, certo? Quando você não usa o ele faz em todos. Quando você usa uma condição, ele vai fazer só naquela que respeita aquela condição. Então, nesse caso aqui, quando eu faço update livro set quantidade igual a 0, eu pego e coloco 0 em todos os estoques de todos os meus livros, certo? Ah, mas eu quero colocar o idioma português só no livro do código 100. Como é que eu faço? Update, olha, ó, cláusula, identificador, livros, set, aí idioma igual a português, o ó, quando o ID foi igual a 100. Tá, ele vai mudar somente o registro, o livro que tiver o código 100. Beleza? Bom, o que eu tinha falado antes, não, eu posso utilizar uma subconsulta. A subconsulta é uma consulta que vai funcionar como se fosse uma cláusula, né, numa consulta SQL. Então eu estou dizendo o quê?
que eu quero, ó, quero que todos os livros ficam com edição igual a nova quando select asterisco from livros novos, ó, tô dizendo assim, quando eu selecionar todos os livros e os livros novos, o ano do livro for igual a 2025. Se isso aqui resultar em um registro, ele vai pegar e dizer que a edição daquele livro é nova, certo? Ele vai mudar em relação ao resultado dessa consulta. Bom, já inseri, já alterei, agora eu quero excluir. Se eu colocar delete asterisco from livros, ele vai apagar todos os registros da tabela livros, mas a tabela continua lá. Ele não apaga a tabela, apaga só os registros. Se eu disser delete from livros quando o ID igual a 100, ele vai apagar só o livro do código 100. Se eu disser a mesma coisa aqui, ó, eu quero apagar todos os livros quando os livros novos, né, tiver o ano menor do que 1970. Então todos os livros que tiverem com o ano do livro menor do que 70, ele vai apagar tudo da tabela livros, certo? Então tem todas essas formas. Aqui eu estou manipulando os dados dentro das minhas tabelas. Já criei minhas tabelas, agora estou manipulando. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou aqui não é DDL não, viu pessoal? Aqui é DQL, viu? Vou até fazer aqui, ó, rapidinho essa mudança. DQL. Voltando aí, né? Que é o DTL, que é o Data Query Language, né? São a maioria das consultas que a gente faz. Então aqui a gente chega no momento que são infinitas as consultas, né? A gente vai dar o básico, mas quem é que consegue imaginar a mente do ser humano, né? Então as consultas elas vão onde você puder pensar em consultar no banco de dados, você tem a opção de usar numa consulta SQL, né? Por exemplo, mas a sintaxe dela é essa aqui, ó. Select, né? Select alguma coisa from algum lugar, quando alguma condição, ordenado, se for o caso. Mas aqui eu posso utilizar só o select e o from, não necessidade de ter o lugar e nem a ordenação. E a gente vai ver à medida que a gente for usar. Então, por exemplo, usando lá o que a gente já viu, né? Que a gente já fez de livros, ó. Eu quero selecionar o que é que eu quero exibir, né? E eu quero na biblioteca dizer assim, eu quero encontrar alguma coisa que eu estou procurando. Como é que eu faço isso? Usando o select, né? Então, no select eu posso fazer o seguinte, eu quero pegar um livro específico. Eu quero o livro do Machado de Assis. Então eu vou dizer, ó, select o nome do livro, o nome do autor, from livros. Eu quero o livro que seja do Machado de Assis, né? Ou então não, eu quero todos os livros, não me interessa, eu quero todos os livros. Select asterisco from livros, certo? Quando eu faço select asterisco from livros, eu seleciono todos os livros que eu tenho na minha tabela livros, né? Então o from ele está dizendo da onde é que eu vou buscar, aonde eu quero buscar. Quero buscar onde? Na tabela livros ou em outra tabela, certo? O ele vai dizer o quê? Que aí são as condições especiais daquele livro. Então se eu tiver a preferência, né? Eu tiver quiser naquele momento selecionar um livro com uma data, num ano de publicação, de uma editora, eu vou colocar tudo aqui no ele, ó. Então, ó, eu quero selecionar um livro que a publicação dele foi depois de 2022. Select asterisco from livros, o ele, ano de publicação maior do que 2022. Beleza.
eu quero selecionar um livro que o ano de que a editora foi a editora Moderna. Select asterisco from livros, o ERI, editora, igual a. Se eu quiser os livros que são acima de 2022 e da editora Ciência Moderna, eu coloco aqui um END, ó. END, o ERI, ano de publicação, END, editora, igual a editora Moderna. Certo? Então, as condições de seleção, elas são inúmeras. Você pode refinar o máximo que você quiser da sua consulta, certo? Isso aqui a gente vai fazer ainda muitos exemplos de selects. Vamos fazer isso aqui ao vivo, que fica até melhor de fazer. Então eu vou gravar uns vídeos criando o banco de dados, né? Do jeito que está aqui, criando o banco de dados, inserindo os dados, né? Fazendo uns testes para ver o que é, quando dá um erro, o que é que acontece, né? Então, outra cláusula que e essas cláusulas aqui, o ERI e o order by, eles são opcionais, né? Não tem necessidade de você colocar. Mas se você colocar o order by, é como você quer organizar a sua consulta, como é que você quer que ela venha organizada. Então você coloca order by, ano de publicação, descending, ó. DES quer dizer descending, né? Do maior para o menor, né? Do mais recente para o mais antigo. Se eu quiser fazer uma consulta aqui, ó, select título e autor from livros, o ano de publicação maior do que 18, né? Order by título. Então ele vai selecionar da tabela livros, ele vai selecionar os campos título e autor, né? Cujo ano de publicação for maior do que 18 e ordenado pelo título. Então ele vai ordenar alfabeticamente pelo título, certo? Então, pessoal, aqui a gente encerra as nossas aulas, né? As aulas baseadas na apostila, baseadas no assunto e na emenda do nosso curso. Nós vamos ainda gravar algumas aulas práticas, ensinando a fazer um diagrama, ensinando a criar um banco de dados, ensinando a utilizar uma ferramenta, né? Vamos algumas aulas também sobre algumas curiosidades, umas coisas mais interessantes, né? Eu quero me dispor aqui com vocês, para o que vocês precisarem, me procurem na plataforma. Nossa plataforma é nossa sala de aula, né? É lá que a gente vai se encontrar. A gente vai ter nossos momentos também de videoaulas, né? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, tem meu e-mail aí, vocês podem entrar em contato, né? Se precisarem de alguma coisa, a gente vai estar sempre à disposição. Um abraço muito forte, né? Fiquem com Deus todos vocês e a gente se vê. Um abraço.